Ô pessoal, boa noite. Esse vídeo aqui nós vamos analisar a nova ferramenta de backtest do Profit. Eles lançaram agora uma ferramenta de backtest com alguns parâmetros a mais, alguns elementos a mais, inclusive o tic a tic, né, que era algo que a gente pedia muito, que fosse feito um backtest tic a tic, ele é mais próximo à realidade, tá? É, alguns parâmetros de como horário de entrada e saída e o risco, que agora eu posso colocar um objetivo de ganho e um limite de perda e analisar isso aqui no relatório do backtest. A gente sabe que backtest é aquele mundo ideal, né? É, não tem internet, falha na internet, latência, não pula ordem de stop, entra sempre no melhor preço, não tem fila. Só que o backtest antigo, ele tinha mais alguns problemas que eu não conseguia identificar o motivo. Às vezes você colocava uma estratégia, ela dava muito positiva, e outras vezes, uma mudança mínima que fosse, ela ficava 10 vezes negativa, sabe? Uma virada assim totalmente. E você ia fazer o backtest na mão e dava totalmente diferente o resultado. Então, eu abandonei esse backtest do Profit, tanto que o do Scalper, eu fiz lá a minha própria programação, né? Para fazer os resultados. Mas hoje eu testei esse aqui e fiquei muito satisfeito com o que eu vi, o que eles colocaram aqui. E a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui com o Pecúnia Padrões, tá? Deixa eu só. Então eu coloquei aqui o Pecúnia Padrões antigo. Deixa eu colocar aqui no Profit, que ainda não está atualizado. Ó, esse aqui é o não atualizado, tá? Então eu coloquei o mesmo padrão, aquele que eu gosto de usar, o NP, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho aqui, tá? PNP e falso, invertido falso. 4 para 4. Como é que estava o resultado do backtest no dia 1º de fevereiro a 26 de fevereiro, a 24 de fevereiro, né? Desse mês, do 4R. Ele dava um resultado de R$ 1.745. Veja que está sem slippage. Se eu coloco um slippage aqui de um tick, o resultado, ó, ia para menos 14 mil negativos. Isso é absurdo. Não vejo razão disso, tá? Então você altera um tique em todas as entradas, o que na nossa estratégia nem acontece porque a gente entra por hora limite, então ele não poderia considerar um tique de slippage de entrada mais um de saída, quer dizer, ele está tirando um ponto. Quando você está buscando só 4, isso já é 25%. Então dá um resultado totalmente maluco isso aqui. Não tem razão. Então eu fui lá para fazer o novo, né? Vamos ver se o novo teve alguma diferença. Então eu coloquei a mesma estratégia, os mesmos padrões, no mesmo período. Mês de fevereiro até hoje, né? Até o dia. Ó, sem data final. Não coloquei slippage e está dando um resultado de 1.341. Deixa eu reiniciar aqui só para 753,66, tá? Então, lembra lá do outro. O outro lá sem slippage deu 1.745, tá? Eu poderia achar isso assim Olha o custo aqui, 3.494,62. Isso aqui fazendo todas as operações do mês, tá? Sem meta, sem nada. Está fazendo 1.633 operações, que é um absurdo você deixar um robô rodando fazer tudo isso. O ideal é ter uma meta. E aí nós vamos ver isso aqui. Lá no outro, foram 1.281 operações, um custo também altíssimo, tá? Em relação ao que ganhou, né? Então, quer dizer, é uma estratégia que, se você deixar rodando o dia todo, para mim não vale a pena, mesmo sendo positivo. Mas veja a diferença. Esse aqui está muito mais próximo da realidade, porque ele está tique a tique. Agora eu vou botar o slippage de um tique. E o que ele vai fazer? Ele vai reduzir esse valor aqui. Eu vou reiniciar aqui, ele recalcular.
foi para menos 1.786,34, fazendo todas as operações. Vocês lembram lá no outro, deu menos 14 mil. Aí eu vou aqui para as operações, tá? Deixa eu ver aqui. As operações, o gráfico de operações, ó. As operações eu quero ver aqui. Ó, eu coloquei 4 para 4. Olha os stops, ele está colocando 45 alguns, ó. Por quê? É exatamente esse meio ticket, esse meio ponto desse slippage aqui. O gain está saindo sempre com 40, porque a minha ordem não é colocada no book na hora que eu entro. Então, agora, os stops ele está colocando meio ponto. E aí, quando eu coloco esse slippage assim, essa saída assim, o resultado fica negativo, tá? Por que o resultado ficou negativo? Você olha que o gráfico de patrimônio está positivo. Por quê? Porque os custos foram muito altos. Então, se eu tenho um custo muito alto, por exemplo, se eu botar mesmo que eu não tenha nenhum slippage aqui, aquele que deu positivo. Vamos comparar aqui uma coisa. Eu estou pagando R$ 2.741 para ganhar 753. Se fosse tudo dentro da melhor das hipóteses, né? Então, rodar o dia todo essa estratégia, a gente já sabe, já viu que não é legal. Aí vamos fazer aqui algumas brincadeiras. Vamos lá para o risco. E se eu colocar um objetivo de ganho de R$ 200 e um limite de perda de R$ 200? Mesma estratégia. Será que ela fica boa? Vamos reiniciar. Já melhorou. Diminuiu muitos custos. Estou com R$ 803. Vamos ver se eu estou com o slippage aqui. Estou não. Vamos colocar o slippage. E vamos recalcular. Já diminuiu para 511. Olha como tem faz mais sentido. Eu fiz menos operações, ó, só fiz 400 operações, porque eu estou buscando R$ 200 ou limitando a perda de R$ 200. Quando chega um desses dois limites, ele para. Então, de 1.600, 1.300 operações que eu tinha deixando rodando o dia todo, eu já reduzi para 400. Já foi a melhoria. Ou o percentual de operações vencedoras, 56. Porém, o meu custo ainda está maior do que o valor que eu vou levar para casa. Então, essa estratégia aqui para pegar R$ 200 pode não ser legal. Vamos colocar 150? Ah, mas aí você vai dizer, 150 eu vou ganhar menos, quando eu perder eu vou perder 200. Será? Será que vai ser mesmo assim? Deixa ele reiniciar. Não mudou nada, né? Ó, aumentou um pouco a quantidade de operações, mas não mudou nada no ganho. Se eu reduzir isso aqui para 120? Bom, voltando aqui, tive que parar o vídeo e reiniciando aqui. A gente estava fazendo uma, uns objetivos de ganho diferentes para ver o resultado, tá? E aí nós vimos que mesmo que se você coloca R$ 200 de ganho, você vai ter um resultado. Você já calculou aqui, 511,14. Deixa eu reiniciar isso aqui, estou achando que ele está. Se eu coloco 150, aumentou pouca coisa, porque eu vou aumentar a quantidade de operações, pegar mais financeiro. Se eu boto R$ 100, vai só um ganho de R$ 144. E veja que sempre o custo está maior do que o ganho final. Então, mesmo que eu coloque R$ 200 de ganho,
eu vou ganhar só 511, mas eu vou pagar mais taxa. Então, é importante observar que a gente deve ganhar pelo menos mais do que a bolsa, né? As taxas que a gente paga. Então eu tenho que procurar algo que seja mais satisfatório para mim. Você, quando procura uma estratégia 1 para 1, você está procurando um pouco mais de 50% para ficar positivo. Só quando tem as taxas, você tem que ser muito mais de 50%. Tá positivo? Tá, mas pouco positivo. Agora eu vou fazer aqui um teste. E se eu aumentar esse loss, que é de 4 para 4, botar 4 para 6? Eu arriscar 6 pontos. Olha só, quando eu arrisco 2 pontos a mais, dobrou o meu saldo líquido. E olha o meu custo, quanto ficou. Porque eu fiz menos operações para chegar no meu objetivo. Se eu aumento esse loss aqui, aí o pessoal fica, é 1 para 2, eu não gosto de fazer. Legal. Olha aqui, você aumentou seu saldo para 1.600 e o custo diminuiu. Ué, como é que foi essa mágica? Foi o objetivo de ganho mesmo, tá? Não mexi no objetivo de ganho aqui. O que acontece? Você faz menos operações. Você vai ficar levando menos stop. Você acaba acertando mais. Olha a quantidade, o percentual de operações vencedoras. 76%. Uau, um percentual muito alto. Mas veja, é um percentual alto, mas você operou menos. Quando você opera menos e acerta, chega logo no seu objetivo de ganho, esse percentual de operações vencedoras tende a ser maior. Tá certo? Então, eu vou passar no grupo esses resultados, os PDF desses resultados. O que eu achei mais satisfatório foi esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. R$ 120 para 200. Por quê? Eu só paguei R$ 222 de taxa e ganhei R$ 1.400. Operei bem menos, cheguei logo no meu objetivo, estou sem risco. Aumentou meu percentual de operações vencedoras porque eu operei menos. Então, isso aqui para mim, um declínio máximo de R$ 195. Teve um dia negativo nesse mês de fevereiro, obviamente no backtest, né? Observe, teve aqui o dia do stop, ó. Perdeu, aí perdeu que chegou nos R$ 200, ele cancelou. E aí os ganhos. Por que tem ganhos que só vem até aqui? Porque é R$ 120. Né? Às vezes ele perdeu, recuperou, quando chegou aqui faltava só R$ 20 para completar os 120 e ele para. Então por isso que tem algumas que não vão até lá. Resumo. A maior operação perdedora é R$ 85. Você está com slippage. Está com slippage de 1. Quer dizer, toda saída ele está considerando meio ponto. Ó, 85, 85. Tem perdas sucessivas? Tem, aqui, ó. Foi o dia do stop. Mas tem muitos ganhos. Então, fica para você analisar. Será que realmente vale a pena eu estar buscando um para um e saindo positivo, obviamente, lá com os R$ 500? Ou se eu arriscar um pouco mais e sair ganhando quase 3 vezes mais, pagando bem menos taxa, me expondo muito menos, porque eu vou estar com um objetivo de ganho razoável. Vou botar aqui até 150 para a gente ver o que vai ser. Ó, 150 já foi para 1.700. Aumentou um pouco o custo, que ele teve que trabalhar mais, né? Mas você faz essa relação aqui, você vê que é bem satisfatório. Bem diferente quando você está ganhando 500 para pagar 800 de taxa. Então, eu vou, ao longo da semana, fazer backtest e colocar lá no grupo os PDFs de vários padrões, com vários post gain, post stop, e objetivo de ganhos, limite de perda diferente.
eu não mexi no limite de perda, eu deixei 200. Mas se a gente quiser botar aqui, ó, por exemplo, 150, para ficar uma coisa igual, será que vai reduzir ou aumentar? Vou reduzir um pouco. Por quê? Porque ele estopou mais, teve mais dias que ele estopou. Né? Ó, aqui é 2 dias. Enquanto que quando foi 200, ele só estopou um dia. Então, quando a gente reduz o limite de perda, a gente está, muitas vezes, limitando a que chegue no objetivo de ganho dele. Então, a gente deve analisar isso aí também. Mas não é ruim você botar um objetivo de ganho de 150 para 150. Você continuou ganhando bem mais do que você está pagando de taxa. Um percentual de operações futuras bem razoável, tá? Um drawdown, aumentou o drawdown, né? Foi para 350, lá na outra situação era 195. Mas tá muito bom esse backtest do Profit. Eu vou fazer vários e colocar para o pessoal que está com pecúnia padrões poder analisar e ver o que é melhor, tá? Pra gente fazer. Se eu colocar vou colocar agora só diferente aqui, 8 de gain para 4 de stop, que é o ideal, né? Ganhar 2 vezes, perder uma. O que acontece? O que acontece é que você diminui o seu percentual de operações vencedoras, aumenta, o seu custo fica praticamente o mesmo, mas o seu saldo líquido fica bem menor. Então, será que realmente, para essas estratégias, para esse robô, talvez o 1 para 1 ou o 2 para 1, ganhar 2 para perder um, não seja tão satisfatório. Tá? Ela se mostrou muito bem no 4 para 6, 4 para 8. Observe que eu estou vendo sempre o que eu estou ganhando com o que eu estou pagando de custo. Tá? Então, 4 para 6, ó. Para ganhar 4 ou perder 6. Já diminuí para R$ 800. Mas tudo bem, eu estou ganhando o dobro do que eu estou gastando. Você bota 4 para 8. Aí também, não vamos também extrapolar, botar 4 para 10, botar muito assim, porque a estratégia pode não aguentar. Vamos ver? 4 para 10. Como ela opera muito, olha aí, quando eu boto 4 para 10, ó, já diminuiu. Apesar de eu estar ganhando ainda, mas ele chegou a ficar o custo, ganha só um pouco o dobro do custo. Se eu botar 4 para 12, aí eu já estou ganhando R$ 700 para 209. Aumentou o percentual de ganho, tá? Mas o ideal foi o 4 para 8. Foi o que me deu um resultado melhor no custo, olha, 1.480, um custo de R$ 260, R$ 270. Bom, então vamos analisar aí. A gente vai se falando ao longo da semana com outras estratégias, com outros padrões, tá bom? Muito obrigado, tenha uma boa noite.